Amados irmãos e irmãs, aqui estou para falar da confissão, do perdão dos nossos pecados, que é importante a gente saber, e saber que Deus é misericordioso para nos perdoar os pecados. O sacerdote também é instituído por Deus para ouvir os nossos pecados e, na pessoa de Cristo, nos absolver. Por isso, confiemos na misericórdia do Senhor diante de um sacerdote, pedindo perdão dos nossos pecados. Por quê? Neste livro, Confesse Bem, nos ensina como, de fato, devemos fazer uma boa confissão. Porque muitas pessoas se julgam grandes quando acumulam, por exemplo, títulos, e, entretanto, a verdadeira grandeza do homem está em saber perdoar. Então, o homem precisa também ter um coração bom, um coração aberto para a graça do Senhor e também pedir perdão e perdoar, Pois o próprio Jesus vem dizer, quem diz que ama a Deus que não vê e não ama o seu irmão é um mentiroso. Maior grandeza ainda está em ter a humildade de pedir perdão. Eu, como pecador, tenho que ter a humildade de ir até um sacerdote e confessar os meus pecados. Mas de coração contrito, arrependido de verdade. Não é de todo jeito. Deus se inclina para os humildes. Deus se inclina, que Ele pede perdão. Se você pede perdão ao Senhor, diante de um sacerdote, num confessionário, Ele se inclina diante de você. E Deus perdoa os nossos pecados, pois Ele se inclina para os humildes, que Ele pede perdão. Um perdão, como já disse, que só se obtém dele através do sacramento da confissão. Através da confissão. Às vezes, existem os nossos irmãos separados, os protestantes, por exemplo, dizem assim, não existe confissão direta não existe confissão com o sacerdote, a minha confissão é direta com Deus. E quem assim fala é os nossos irmãos protestantes e age com arrogância, com falta de amor e obediência para com Deus e com sua igreja. Peca então 3 vezes e peca mais ainda se julgar que o sacerdote é apenas um homem e maior pecador que ele. Isso é orgulho que faz afastar-se de Deus. Ele abomina os orgulhosos. Por isso, com o seu coração contrito e cheio de amor, vai até um sacerdote. Procura a confissão. Confesse o teu pecado. Pois é assombroso ainda o número de católicos que não sabem se confessar bem. Quantos católicos ainda não sabem se confessar? Isso porque desconhecem o que é ou não é pecado. Então, em casa, faça uma breve meditação. Anote os seus pecados. Anote, leve num papelzinho, numa colinha. Se esqueceu, peça licença ao sacerdote e leia. Mas não deixe de confessar bem. Faça um bom exame de consciência, pois também não sabem distinguir se é pecado leve ou grave, algo que é pecado leve ou grave, venial ou mortal, e tampouco sabem o que contar ao sacerdote. Há uma confissão geral neste sentido. Um exemplo que eu dou aqui é: todo pecado que for contra os 10 mandamentos é pecado mortal, sem dúvida nenhuma. Pecados veniais pode ser perdoado no ato penitencial na Santa Missa? Pode, mas deve confessar diante de um sacerdote. Devido a isso, são inumeráveis as confissões mal feitas, onde nem deveria haver a absolvição. Aconteceu comigo certa vez. Uma vez fui me confessar a um sacerdote, depois que eu terminei de contar todo o pecado, o sacerdote disse: meu filho, eu não vou te absolver porque isso não é pecado. Saí de lá um pouco frustrado, triste, abatido. Depois meditei, fiz minha reflexão, comecei a notar o que era pecado mesmo e fui até um sacerdote. Eu tive que fazer isso. E uma forma de você também conseguir contar os pecados, não contar a história, é meditar. Então faça um breve exame de consciência e veja aquilo que a sua consciência pesa mais, daquilo que você fez, cometeu,
Como eu disse, todo pecado contra os 10 mandamentos é pecado grave. Pois bem, muitas pessoas até vão ao confessionário, mas vão lá contar os pecados dos outros, que isso não pode acontecer. Também eu fazia isso. Eu contava pecado dos outros até para me livrar. Padre, eu pequei, mas por conta de fulano. Porque eu pequei e cometi aquele crime porque ele me incentivou. Não, eu tenho que contar o meu pecado, não o pecado do outro, não o pecado do meu próximo. Então, aqui fica a dica. Como eu devo confessar? Deus te abençoe. Você que é católico, procure um sacerdote. Não fique tanto tempo sem se confessar. Procure um padre e vai lá diante dele. Ele é a pessoa de Cristo. Em persona Christi, ele pode te absolver, sim, meu filho, minha filha, meu irmão e minha irmã. Deus te abençoe e te ilumine.